Olá pessoal, essa semana que passou eu postei na página, né, perguntando quais eram as dúvidas, as maiores dúvidas de vocês relacionadas à deficiência de G6PD. E eu achei até que teriam outras dúvidas, né, diferentes, tal, porque eu gosto sempre de estar perguntando, porque às vezes pinta uma dúvida que eu ainda não tinha analisado tão bem, né? Uma questão que eu ainda não tinha analisado tão bem, ou uma questão que eu até analisei, mas não dei tanta importância, não fiz um post, um vídeo sobre. Então, assim, eu resolvi perguntar novamente, né? É sempre bom porque chegam novos pais e as dúvidas se repetem muito, porém eu acho até importante estar sempre ressaltando, porque a cada dia mais pais vão surgir, né, com novo diagnóstico de criança com deficiência de G6PD. Então eu separei aqui as perguntas que foram feitas ali na página, né? E assim, 99% das perguntas está relacionada à alimentação. Eu vi que é um grande tabu ainda a alimentação para muita gente, né? É uma grande dúvida ainda que surge. Porém, assim, cada pergunta sobre alimentação, mas com uma questãozinha um pouco diferente e tal, mas em si, resumindo, são tudo falando mesmo sobre alimentação. Muitas mães falaram que as maiores dúvidas ainda era em questão da alimentação e das bebidas. Eu vou tentar ressaltar um pouquinho a restrição vou focar a restrição agora aqui sobre a alimentação e as bebidas, no caso, e vou estar explicando, né, sobre cada uma delas e tal, o porquê de tal restrição, o porquê de não restringir tal coisa. No caso aqui, alimentos e bebidas, né? A gente sabe que os alimentos naturais e as bebidas naturais não tem nenhuma restrição, nem pra chá, não tem. Esses dias uma mãe perguntou no WhatsApp se tinha restrição para algum tipo de chá, porque parece que na lista que ela recebeu do médico tá constando restrição para chá. Eu não entendi muito bem, falei pra ela que não existe. Eu até brinquei, as meninas riram. Eu falei, a não ser que seja um chá de feijão de fava. Porque chá de camomila, chá de erva doce, erva cidreira, nenhum tipo de chá tem restrição. Nunca encontrei nenhuma ligação e com nenhum médico que eu mantenho contato, converso e tal, nunca vi nenhum tipo de restrição para chá. Então fiquem tranquilas, não tem restrição para chás. No caso vamos ressaltar agora as bebidas. Suco natural. Uma grande dúvida que muita gente ainda deixa de dar para o filho é o suco da laranja natural, né, da própria fruta, e o suco de uva integral, orgânico, ou também da própria fruta tal. Muitas mães têm receio de dar a laranja por conta da vitamina C e o suco de uva porque tem a restrição para o vinho tinto. Vamos lá. A laranja, o suco da laranja natural não é restrito. Porque o que acontece? A laranja ela possui vitamina C, vitamina C natural. Porém, quando a gente prepara o suco, isso vale para qualquer fruta, qualquer suco de qualquer fruta. Quando a gente faz o suco, ela perde um pouco daquela vitamina, tanto que a gente tem que beber em seguida, né, pra gente conseguir absorver o máximo da vitamina possível. E o que acontece? Quando a gente prepara o suquinho e oferta à criança, com certeza a quantidade que a gente deu ainda não é a quantidade necessária diária. Porque todo ser humano, nós, tanto criança quanto adulto, a gente necessita de uma quantidade diária de certas vitaminas, de certas proteínas, de certos minerais. Aí o que acontece? Dar um simples suco de laranja ainda não ofertou a quantidade exata que o corpo necessita para aquele dia diário. Então, assim, por isso, no caso das frutas, é a melhor maneira de se ofertar. De forma natural, essas vitaminas que eles não podem repor no medicamento com alta concentração. Que no caso da vitamina C, ela é restrita na forma em concentração bem alta. No caso, redução é vitamina C pura. Porém, a concentração é muito alta. O que é esses vitamínicos assim? Vamos supor, a criança ela tem uma baixa absorção da vitamina C, alguma coisa assim, vamos dizer. Aí aquela vitamina é para suprir aquela necessidade diária para aquela criança. Ou seja, uma redução com tantas gotas, ela vai suprir, e complementando com os alimentos do dia, para que ela supra a necessidade diária. Ou seja, para os nossos filhos, se a gente der o redução, o seu
qualquer vitamina C com alta concentração em medicamentos vai suprir aquela necessidade diária, porém eles ainda recebem além através dos alimentos, ou seja, vai ultrapassar e pode sim correr o risco de haver oxidação da enzima, que é o que acontece. A vitamina C ela é oxidante, ela oxida a enzima. Então, por isso a restrição. Então, assim, a restrição da vitamina C, ressaltando, é apenas ali na alta concentração. Suco de uva não tem restrição, nem mesmo para fruta da uva, nem mesmo. Se a criança comer uva, não tem problema. O que acontece? O vinho tinto ele é restrito por conta do sulfito. Ele tem uma alta concentração de sulfito no vinho tinto. Então, por isso ele é restrito. Tanto que o vinho branco não é restrito. Porque o vinho branco não tem a mesma concentração. Então, assim, é sempre bom a gente ressaltar esse lado. Esses dias, em um dos grupos do WhatsApp, também teve uma mãe que mostrou o vinagre. Né, falando, eu tava usando esse vinagre e aí viu que ele tinha corante, além de corante, ele era de vinho tinto. Assim, eu não acho que usar aquele vinagre vai causar uma hemólise na criança, até porque a gente não taca vinagre na comida da criança. E mesmo que a criança coma uma saladinha que tem um pouquinho de vinagre no alimento, a gente pode se dizer que vai ter ali, não vai ter nem o vinagre em si, vai ter meio que o traço do vinagre, né? E além do vinho tinto, ele tem outras composições. Então, assim, eu acredito que sulfito embutido ali, eu acredito, não tenho certeza, não vou afirmar, mas é uma opinião minha. Eu acredito que não vai trazer tanto, não vai fazer um dano assim, sabe? No caso, bebida, ainda falando das bebidas, né? Muitas pessoas perguntam sobre os refrigerantes. A gente costuma... Eu, principalmente, eu costumo liberar apenas o refrigerante de limão. Todos os outros refrigerantes contêm corante artificial. No caso, Coca-Cola, Guaraná, Mineirinho, eles têm corante caramelo 3 e 4. O 3 é liberado, porém o 4 não. A quantidade de naftalina é grande, então, assim, é complicado. Uva, laranja, esses refrigerantes, assim, com certeza tem corante artificial. Então, é complicado. Tem aquele padrão de que, se der um copinho não vai fazer mal. Realmente não faz. Porém, eu não costumo apresentar o meu filho, eu não costumo tornar um hábito na vida dele, porque aquilo, se eu der um copo, ele não vai querer só um copo, ele vai querer mais de um copo. Então, assim, aquele mais de um copo, mais outro alimento que não pode, um biscoitinho de repente, né? Se a gente for somar no fim do dia, e aí? Qual foi a quantidade que essa criança comeu que continha aquela substância restrita? E como saber o controle? Porque às vezes pode não acontecer uma hemólise severa, porém pode sobrecarregar o organismo. E aí? Tá causando um mal da mesma forma. Ajuda ele aí, Yasmin. Tá causando um mal da mesma forma, né? Não um mal presente, mas um mal futuro. Porque eu prezo muito pelas consequências futuras. Eu procuro... prevenir hoje, para que meu filho mais tarde, na vida adulta, não venha ter nenhum tipo de problema de cálculo renal, porque pode ocasionar um problema no fígado, baço, essas coisas. É lógico que não é uma regra, que toda criança com deficiência de CSPD no futuro vai ter problemas com o fígado, com os órgãos, com isso, com aquilo. Não, porém é aquilo, ninguém sabe, a gente não tem como acertar, a gente não tem como saber, a não ser que a gente fique testando os nossos filhos. E eu não sou disso, eu não testo meu filho. Porque graças a Deus na indústria alimentícia a gente tem muita opção. Minha primeira opção para ele sempre é o suco, principalmente natural. É o que eu faço. Agora, se a gente está num ambiente que não tem muito para onde fugir, que a gente vai acabar tomando um refrigerante e tal, eu opto sempre pelo de limão. Né? Eu acho que a prevenção é o melhor remédio. A própria deficiência, o próprio tratamento da deficiência de CSPD é prevenção, é prevenir que eles entrem em contato com agentes indutores. Bem, vou pular para outra agora que também está relacionada à alimentação. A amamentação e as restrições. Teve muitas pessoas perguntando, né? Eu amamento, eu queria saber se a quantidade que eu tomo vai pro leite. É uma incógnita na realidade. Eu já conversei com diversos médicos e pode-se dizer que 50% fala para restringir, porque não pode sim chegar ao leite. E outros 50% dizem que não, pode comer que não vai nada pro leite. Então, assim, é uma incógnita. Eu fiz restrição. Fiz toda a restrição durante a minha gestação do Arthur, porque como eu falei, eu prefiro prevenir. E se a gente parar para analisar o que a gente tem que restringir, são coisas que vai fazer um certo tipo de malefício de qualquer forma. Como a questão da cólica, que muitos produtos que a gente come e bebe como refrigerante podem provocar cólica. Então, assim, eu achei mais até benefício do que malefício eu fazer restrição. Então, eu restringi sim. Converse com o seu médico, entre
consenso com ele, e aí passa pro leite, não passa, mas aí eu acho que no final a decisão é sua, a decisão é minha, se eu vou restringir, se eu vou fazer restrição ou não, se eu vou comer ou se eu vou beber ou não, porque aí é a minha alimentação. Eu preferi sim restringir, como eu falei, pra mim foram coisas que só iriam trazer benefícios. Eu restringi e malefícios se eu não restringisse, então pra mim eu não tive problema com isso. Eu fiz as restrições, tanto para medicamento quanto para alimentação. Frutas e sucos, eu já até falei, né, que as frutas não tem restrição, gente, pelo amor de Deus. Podem ofertar frutas aos filhos de vocês, podem fazer sucos da fruta para as crianças tomarem, não tem restrição nenhuma e é a melhor forma deles absorverem as vitaminas que são restritas na forma de alimentação. Agora, vitamina C e K nos industrializados, no caso, Mucilon, Neston, teve uma mãe que perguntou sobre esse tipo de produto, né, sobre esses suplementos alimentares, porque a grande maioria, até mesmo os leites de fórmula artificial, contém vitamina C e K. Porém, elas não são restritas, como eu havia falado ontem, a vitamina C, assim como a vitamina K, elas são restritas na forma em concentração bem alta, a vitamina K chega a ser na forma solúvel. Então, assim, nos industrializados não tem essa restrição, porque é uma competição, são várias vitaminas, minerais, então, assim, a quantidade ali já é mínima, então a quantidade que o seu filho vai absorver é pouca, não tem restrição, pode dar tranquilo, Mucilon, essas coisas assim, podem dar tranquilo que não tem nenhum tipo de restrição. Uma outra mãe fez uma pergunta curiosa, né, questão de que ela sabe que nos alimentos e em certos medicamentos a vitamina C e a vitamina K é tolerável. Ela perguntou, a dúvida dela era, o consumo constante, será que não faria mal? Não, a gente vê exemplos de polivitamínicos, o Arthur mesmo atualmente está tomando o Nutrifam, um polivitamínico composto de várias vitaminas que também tem vitamina C. Ele toma todos os dias, né, a quantidadezinha para ele. Então, assim, não tem, porque, como eu falei, são várias vitaminas em um único contexto e a quantidade ali é pequena. Ele ainda assim, ela não vai elevar a quantidade de vitamina C no organismo, não tem como. Então, o consumo, assim, não é restrito. Feijão de fava e corantes artificiais, por que são restritos? Gente, o feijão de fava, ele é restrito porque o feijão, esse tipo de feijão, ele contém uma substância nele próprio, e essa substância se chama B-glicosídeos. B-glicosídeos é uma substância altamente oxidativa, que ela contém não só no grão do feijão de fava, mas também na planta, na flor da fava, do feijão de fava. E eu li em um site uma vez, era até um site asiático, eu não lembro direito, mas era da Ásia, era um site asiático. E nesse site estava constando que, como foi descoberta a deficiência de CSPD ali, que em um campo de feijão de fava, de plantações, as pessoas começaram a adoecer